É o Geração do Bem chegando até você mais uma vez. Que prazer estar com vocês. E é um prazer também muito grande apresentar para vocês um mastologista, assim, que eu sou fã, que é um amigo de longa data, Dr. Gustavo, mas acho que eu posso te chamar de Gustavo aqui. Mas é claro, Lê, é um prazer estar aqui com você e parabéns pelo seu programa e pela sua coragem de trazer isso aí aos olhos de todo mundo, né? A gente precisa mostrar para o pessoal, porque muita gente, Gustavo, não sabe nem o que é mastologista, né? E é por aí, a educação, né? Acho que é o problema do nosso país, não é isso? A gente precisa sempre orientar as pessoas. Você vê, mastologia é a especialidade médica, mas olha, você sabe que isso não é um grande problema, viu? Porque é nova essa especialidade, uma especialidade que nasceu no início dos anos 2000, aí, em 2002, se tornou uma especialidade. O Brasil é um dos poucos países que trata a saúde das mamas com um especialista. Então nós temos esse privilégio no nosso país. E, em outras palavras, então, para definir, mastologia é uma especialidade médica que trata as doenças da mama, né? Busca a saúde das mamas. E você falou doenças, né? Porque a gente só ouve falar do câncer de mama, mas tem outras doenças também, né? É verdade. Dentro da mastologia, a gente tem como carro-chefe no tratamento o câncer de mama, que é o que todo mundo fica preocupado, tem o Outubro Rosa, que as pessoas, a imprensa, todo mundo dá atenção, mas a gente não pode esquecer que existem outros problemas, como, por exemplo, uma coisa simples, mas que é o que mais procura, o que mais a gente tem em procura no consultório, que são as dores mamárias, né? Então, as mastalgias, por exemplo. E existem outros problemas, como os nódulos que são benignos, chamados fibroadenomas. Nós temos mulheres com mamas grandes, mulheres com mamas pequenas, doenças que parece que nem se ouvia falar mais, mas que hoje estão voltando e que podem atrapalhar as mamas, como, por exemplo, a sífilis, tuberculose. Existem outras inflamações. Elas atrapalham na mama? É que elas podem também se manifestar com lesões nas mamas. E às vezes a gente fica pensando, olha, mas por que eu estou com essa ferida, que eu não sei o que é? E às vezes vai postergando um diagnóstico. E na verdade é uma doença que hoje a gente pensa cada vez menos, né? São doenças que estão sendo esquecidas pouco a pouco. E talvez por esse esquecimento elas acabam retornando, né? De uma forma silenciosa. Então, tudo isso, o médico especialista pode contribuir e ajudar no diagnóstico e no tratamento. Então, vamos, já que você falou, e como que ficou o diagnóstico e o tratamento com a pandemia, com algumas pessoas que não tenham convênio? Porque até com convênio, os laboratórios estão demorando para agendar. Aconteceu isso mesmo? As pessoas estão deixando? O que acontece, né? A pandemia e tudo que ela gerou, ela acabou proporcionando entre aspas, o caos, né? Me entendam bem. Porque muitas pessoas acabaram, na tentativa de se proteger do Covid-19, acabaram evitando o mundo, né? E aí esqueceram que outras doenças, elas podem continuar acontecendo. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, no Reino Unido, um trabalho recente mostrou que para o ano de 2020 eles estão esperando um aumento de casos em torno de quase 20 mil pacientes. Por quê? Porque deixaram de fazer o diagnóstico em 2021, perdão. Porque deixaram de fazer o diagnóstico em 2020. Então, para você ter uma ideia do impacto que isso tem. E no Brasil não é diferente. Então, nos primeiros meses da pandemia no ano passado, o movimento médico, de maneira geral, ele reduziu muito. Por quê? Porque as pessoas, obviamente, estavam com medo de procurar diagnóstico, de procurar auxílio. Pouco a pouco, isso vai retomando. Mas o impacto das pacientes que não procuraram ajuda no ano passado passa a ser assim que as coisas normalizarem, né? E isso impacta de verdade. Por quê? Porque não só as biópsias ficam reprimidas, mas imagina que de uma hora para outra, se todo mundo descobrir que está com um problema e precisar ir para um hospital, como é que esse hospital vai fazer? Será que ele vai conseguir suportar uma demanda reprimida? Entenderam como que vai impactando num efeito dominó as coisas? E infelizmente ela trouxe esse tipo de situação para nós. E o tratamento, quanto mais cedo,
melhor também, né? Sempre essa ideia, né? Em relação ao câncer de mama, sempre que a gente descobrir o mais cedo possível, melhor vai ser o tratamento. Quando eu falo melhor, é no sentido de efetividade mesmo. Eu vou conseguir, por exemplo, proporcionar para uma paciente a preservação da mama dela. Então eu deixo de ter um tratamento mutilante. Talvez eu não precise indicar uma quimioterapia, ela consegue fazer o tratamento com eficácia sem precisar de uma quimioterapia e os efeitos que a quimioterapia pode trazer. Então, situações como essa refletem a importância de um diagnóstico, da descoberta do problema no momento mais precoce possível. Então, uma dúvida que o pessoal de casa também deve ter, né? Se examinar? Sempre? A pessoa em casa pode se autoexaminar? O que acontece? Se a pessoa consegue ir ao médico especialista, ao mastologista, pelo menos uma vez ao ano, não há necessidade de fazer o autoexame ou, como a gente gosta de chamar, de autoorientação, que é o fato da paciente conhecer o seu corpo para que, quando notar algo diferente do habitual, ela procurar ajuda. Como no nosso país a gente tem uma escassez de especialistas, ainda a gente orienta e estimula as pessoas a fazer essa autoorientação ou autoexame. Porque se elas descobrirem um nódulo que tenha, por exemplo, 1 centímetro, é muito melhor do que ela chegar para a gente com um nódulo de 3, de 4, de 5. Então, quanto mais cedo, melhor. Então, é umas dúvidas que a gente tem. E você falou também de tirar, né? Ainda tem aquele preconceito, a mulher ainda se sente mutilada, tem um peso muito grande ainda. Como não ter, né? A mama é tão importante para a mulher, é um símbolo de feminilidade, de maternidade, de sexualidade. Então, a simples ideia da mama não ter aquele formato cônico, bonito, impacta, né, a vida de qualquer mulher. Por isso que a gente tem que ter todo o cuidado, toda a sensibilidade de, ao tratar uma mama, a gente preservar esse contorno, essa silhueta feminina que é tão importante. Então, esse estigma do câncer, quando a gente fala a palavra câncer, ela existe para todo tipo de câncer. Mas na mama, eu sempre digo, eu falo que a minha especialidade é a especialidade mais importante da medicina. Nada como gostar do que a gente faz, né? Por quê? Porque, assim, se uma mulher tiver um problema na mama, não tem psiquiatra que vai resolver o problema mental que isso gera. Se ela tiver um problema na pele da mama, não vai ter dermatologista que resolve. Se ela tiver uma úlcera porque ela está nervosa com algum problema, não tem gastroenterologista que resolve. É uma brincadeira que eu faço e assim por diante, né? Mas a mama, ela é muito importante para a mulher e a gente tem que dar realmente essa importância para todas as mulheres. Porque você falou uma coisa, Gustavo, que é muito bonito. A amamentação é um momento único da mãe com o filho. E a gente depois se autoanalisando, vendo se tem alguma coisa errada. Perder a mama, acho que é uma mutilação, né? Mas com certeza, né? Isso que você citou é um outro papel do mastologista, que é ajudar a saúde da mama no ato da amamentação, né? Então, a gente ter toda a orientação e fornecer isso para uma mãezinha aí, principalmente as de primeira viagem, que ainda não sabem como lidar, e não é uma coisa simples, né? Porque parece que não é toda mulher que tem aquela habilidade, a possibilidade de conseguir amamentar com toda tranquilidade. Muitas mulheres, elas acabam que, por terem algum tipo de alicerce emocional ou não tiveram condições de aprenderem noções básicas, acabam que fazem da amamentação realmente um pesadelo. E não pode ser assim. E o mastologista também pode contribuir, junto com o obstetra, junto com o pediatra, nesse conjunto de atitudes para fazer com que a amamentação seja uma experiência maravilhosa, enriquecedora, e que tanto a mãe quanto o filho possam usufruir dessa experiência, né? Eu tenho mais perguntas, então, porque eu não sabia que o mastologista ajudava também na amamentação. Então, tem mais perguntas aí.
E nós vamos num breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente essa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar 50 anos de tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Contamos com uma equipe de profissionais treinados e capacitados. Temos toda uma estrutura para a climatização e distribuição. Qualidade, variedade e agilidade para atender a sua necessidade. 16 3638 7585 ou 16 99722 6837. O WhatsApp. Atendemos Ribeirão Preto e região. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem. Enquanto você cuida do que é essencial para você, cumpre com seus compromissos, vai em busca de seus sonhos, aqueles que sempre estiveram ao seu lado e hoje precisam de você, estão sendo muito bem cuidados. Quando você precisar de cuidadores de idosos, chame a Home Angels. Nós cuidamos de quem você ama. Falei que era rapidinho. Gustavo, você me falou uma coisa que eu não sabia, da amamentação. É uma dúvida, eu não sei se ainda existe isso. Na minha época, eu sempre tive o sonho de amamentar. Há 24 anos atrás, era no banco de leite. Eu doei leite 2 anos e meio. Amamentei 3 anos e 8 meses. Foi assim, a bênção da minha vida, eu acho. O momento era meu e da minha filha, né? Eu acho isso muito importante. Tem mulheres que não gostam, que sentem dores, enfim. Mas lá no banco de leites, até quando eu estava grávida, elas me deram todo o auxílio de eu tomar sol de manhã, não passar muito hidratante, mesmo grávida, passar só o sabonete. Ainda tem esses cuidados? Sim, esses cuidados são importantes. É engraçado, né? Porque a mama é tão delicada e aí na hora da gravidez a gente passa a ser um pouco rústico com a mama, né? Pede olha, toma sol, para quê? Para deixar essa casca grossa, né? Por quê? Porque vai vir o bebê faminto, sedento por leite e ele vai pegar aquele bico do seio com toda a vontade do mundo e ele pode machucar. Então, se a gente deixar a pele da mama um pouquinho mais espessa, mais
casca grossa, como eu estou brincando, a chance de um machucado, de uma fissura, que a gente chama, e, consequentemente, uma infecção diminui. Então, realmente, isso que você citou é muito importante, que durante a gravidez a mulher comece a se preparar. Então, na hora do banho, passar uma bucha vegetal, às vezes na areola. Bucha grossa, né? Exatamente. São cuidados antigos, mas que são ainda muito atuais e necessários. E outra coisa, por exemplo, naquela época também não tinha bombinha, né? Que a gente vê hoje elas tirando leite com a bombinha. Era manual mesmo, né? Manual, eu já vi com a boca, o marido ajudando a esposa. Então, tudo isso acontece. Você citou o banco de leite, eu acho que o trabalho deles é fantástico. Eles são pessoas assim que estão ali dedicadas, na sua maioria que são enfermeiros, e eles realmente são apaixonados por isso e estão ali para ajudar tanto as mães que têm muito leite, quanto aquelas que por alguma razão não podem usufruir do próprio leite para dar à criança e acabam então havendo a necessidade delas aceitarem essa doação para poderem alimentar seus filhos. O que não desmerece, porque a experiência de amamentar o bebê no colo com uma mamadeira, mas o bebê fazendo uma ligação olho no olho com a mãe, mesmo que não seja o próprio peito, vale igual. Isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito. É um momento único. E mastologista também mostra a estética das mamas, né? Além desses problemas. Né? Não daria para ser diferente, né? A gente, dentro da mastologia, a gente pega uma gama de atividades. É interessante isso, é uma especialidade que ela é muito ampla, né? A gente aborda desde a parte de imagens, tratamentos oncológicos, partes clínicas e também as partes que envolvem cirurgias reconstrutoras e cirurgias estéticas. Então vamos falar primeiro da estética. Teve uma onda há um tempo atrás de colocar silicone. Agora a onda está sendo tirar o silicone. É isso mesmo que eu vi por aí na internet? Você sabe que é verdade. Tem alguns grupos, né, no Instagram, no Facebook, que eles chamam de grupo dos explantes, né, de mulheres que precisaram passar por uma cirurgia para retirada do implante de silicone. E isso acontece de uns tempos para cá. Pode ser porque a mulher realmente não ficou satisfeita, ela entrou naquele modismo, vou pôr prótese porque minha amiga pôs, então também quero pôr. Eu sou a única do grupo que não tem prótese. Isso acontece? Acontece. E aí ela desistiu, ela viu que não é a dela, que ela não ficou bem, que não caiu bem e resolveu tirar. Mas também existem hoje doenças que estão diretamente ligadas ao silicone. Não é para o pessoal ficar assustado, viu, Lê? Porque as cirurgias, elas são muito boas. Para aquela mulher que quer, ela vai se sentir empoderada, vai ser ótimo. Sou totalmente a favor. Mas são cirurgias e situações raras que acabam acontecendo e que eu brinco que é mais fácil a gente ser atropelado ao atravessar a rua do que passar por isso. Mas é importante que as pessoas saibam. E às vezes, quando surgem essas doenças, as pessoas se assustam e isso motiva a retirar o implante. Não queria mesmo, então vamos aproveitar e vamos tirar. E você falou também de reconstrução. Eu acho que essa daí é a parte mais complicada, tanto para o médico quanto para a paciente, né? Ela é complicada, mas ela é tão bonita, né? É bonita porque você vai devolver aquela autoestima na mulher, devolve, né? Eu brinco que a reconstrução de mama é a cereja do bolo, né? Então a gente tratou, fez tudo o que tem que fazer, e se a mulher tem alguma sequela da cirurgia, a gente conseguir retomar aquilo, é muito bonito, né? Como eu digo, eu gosto muito do que eu faço. E eu queria falar uma coisa assim que para mim é um pouco polêmica, tá? Eu não sei se na hora que aparece o nódulo, muitas vezes, eu sei que você já me indicou isso e eu fiz, mas na época ninguém conhecia mamotomia. É um meio, às vezes, muito mais rápido e muito mais fácil da biópsia. A mamotomia pode servir até como tratamento, sabia? Então, por que não é tão divulgado? Porque é caro e os convênios não cobrem. Então, ela tem um preço. Eu particularmente, eu falo caro em relação ao que a gente ouve. Eu não vejo dessa forma. O que acontece assim, a gente tem algumas
condições para fazer uma biópsia. Então a gente pode usar uma agulha fina, uma agulha grossa, a mamotomia e a própria cirurgia aberta. Tudo isso serve para a gente ter um diagnóstico. No caso da mamotomia, o que ela exige? Ela exige que a gente vá a uma clínica de imagem, onde vai ser feito um exame para localizar aquela lesão suspeita e é colocada uma agulha lá naquela lesão. E essa agulha, de uma forma muito fácil de entender, ela tem como se fosse um pequeno liquidificador na ponta, onde ela tritura aquela lesão e ela aspira. Para nódulos de tamanho relativamente pequenos, ela é absolutamente perfeita, porque ela consegue fazer essa redução do tecido e aspira. E a gente consegue mandar para exame. O importante é deixar sempre um clipezinho, porque se for um câncer, aquela lesão, vai ser necessário um complemento da cirurgia. E se eu não sei onde ele estava, porque ele sumiu, aí eu não, como é que eu vou achar a agulha no palheiro? Então, esses cuidados pequenos precisam ser tidos. Agora, a gente tem que sempre analisar. Cada paciente é de um tipo, cada paciente ela tem uma visão. Então, muitas vezes, a gente acha que a mamotomia é o melhor para ela, mas às vezes ali ela resolve, olha, eu prefiro fazer uma cirurgia maior, onde, por exemplo, eu já tiro a lesão e diminuo o tamanho da minha mama e vou fazer uma plástica, por exemplo, e aí eu tiro o proveito da diversidade. Isso é possível? Por que não? Então, a gente tem que individualizar sempre cada caso para definir o melhor caminho. E minha última pergunta, porque isso aí eu acho assim, a mamotomia é tão simples, né? É uma coisa tão rápida, você faz, no mesmo dia você já vai para casa, anestesia local. Só porque é caro mesmo, eu não sabia disso, né? Porque tem convênios que dão direito, tá, gente? Né? Então, prestem atenção no convênios que vocês têm em casa, no posto de saúde, pergunta, porque alguns também podem fazer, né, Gustavo? Sim, é importante. Às vezes a gente fica muito preso a essa história de convênio também e de buscar só aquele tipo de condição que o caderninho lá do convênio permite. E às vezes o que a gente precisa procurar é qualidade, né, Lê? Não, isso você falou uma coisa que eu ia até tocar nesse assunto, né? A qualidade. Às vezes é melhor a gente ter uma opinião sincera, claro, né? Por exemplo, eu estou mostrando para o pessoal de casa médicos que eu confio, que eu gosto. Querem conhecer o trabalho deles? Vai estar aqui na tela, tá? Todo o contato deles. Por quê? Porque eu acho que é importante mostrar para o pessoal de casa que a gente precisa ter uma outra opinião, sempre, né? Eu acho que é importante. E mais que isso, é buscar sempre aquilo que você acha que é melhor para você. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com o valor, né, que a gente estava comentando. Aí eu pergunto, a tua vida tem preço? A tua saúde tem preço? É isso que é importante a gente entender, né? A gente tem que ir além. Infelizmente as coisas se tornaram muito comerciais, mas a medicina é muito bonita e ela não pode ser um artigo. É claro que infelizmente as coisas têm custo, mas sobretudo vocês precisam se sentir amparadas e confiarem no atendimento. Então isso é muito importante. Eu gostaria que vocês conhecessem o trabalho do Gustavo, porque é muito bonito. Obrigado. Eu quero conversar mais vezes com você, eu quero que o pessoal de casa te conheçam, entre em contato com você, porque eu acho que tem muito para mostrar para gente. É que o Dr. Gustavo não estava aqui em Ribeirão, agora está, né? Então... Não, Lê, olha, você é uma querida, adoro a sua família, teu irmão, tua mãe, são pessoas que moram no coração. E eu queria te parabenizar pelo programa e dizer que é importante que pessoas mostrem realmente esses detalhes que às vezes as pessoas não conhecem, e me coloco à sua disposição sempre que você precisar. Não, e eu, Geração do Bem, conta sempre com você, porque você sabe que também é um querido, né? Nosso, da nossa família, né? Entre em contato com o Dr. Gustavo, entre em contato conosco, a gente vai mandar suas dúvidas para ele, a gente vai trazer ele mais vezes aqui. E agora, aquela palavra linda de amor e carinho com o Padre Carlos. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam e firma para sempre. Salmo 125, versículo 1. Esse salmo fala de confiança.
Aqueles que confiam no Senhor não se abalam. Aqueles que confiam no Senhor não se estremecem. Aqueles que confiam no Senhor não perdem a sua esperança. Confiança, esta é a palavra que norteia este salmo. Nós confiamos em quem ou em quê? Se nós confiamos em Deus, se nós confiamos no Senhor, nós não precisamos temer a nada nem a ninguém, porque no tempo certo Ele trará todas as verdades que nós precisamos ver e ouvir. O grande mal do ser humano nos dias de hoje é a confiança no outro. Claro que o Senhor nos está dizendo que nós não devemos confiar, mas nós precisamos ter prudências. Prudências na maneira de agir e de se comportar. Nós muitas vezes colocamos nas redes sociais a nossa vida escancarada para as pessoas. Muitas vezes nós vamos dizendo para as pessoas situações que ainda não devem ser ditas, achando que as pessoas sempre vão torcer e esperar o melhor de nós. E isso não é ser uma pessoa negativista, mas ser uma pessoa prudente. Se eu tenho um plano, se eu tenho um sonho, se eu tenho um desejo, o primeiro ao qual eu preciso contar e revelar esses segredos, que já conhece, porque Ele sabe todas as coisas, é Deus. As pessoas, muitas vezes, elas vão desejar estar no nosso lugar, e isso é uma verdade absoluta. Então, que nós possamos entender que a nossa confiança precisa estar fundamentada sempre, fincada em Deus. É nele que nós temos que ter confiança plena e total. É nele que nós precisamos entregar a nossa vida, esperando sempre o melhor. Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós. Então a nossa confiança tem que ser total nele. Aqueles que confiam não se abalam, não se decepcionam. Deus jamais, jamais vai nos decepcionar. Muitas vezes as decepções virão e sempre virão daqueles que nós nunca pensamos que viria. Por isso nós precisamos ser atentos. Precisamos ter uma vida de oração e pedir o discernimento, pedir clareza ao Senhor, para que nós possamos compreender que somente confiança nele, que é o autor da nossa vida, que é o autor de cada um de nós, que Ele nos ajude a escrever a nossa história numa plena e total confiança. Se você não quer ser decepcionado, confie no Senhor e entregue todas as suas coisas nas mãos dEle. Que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe a sua história e lembre-se de uma coisa, Deus nunca mexerá numa história se não for para fazer melhor. Que Deus te abençoe. E chegamos ao final de mais um programa Geração do Bem. Entre em contato conosco, a sua opinião é muito importante. Fiquem com Deus e até a semana que vem.